Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo de onde você está. É um prazer de novo estar com vocês novamente, fazendo aqui um podcast na nossa Station de Houston, Texas. O tema chama Deus que está dentro de você, do livro 24 itens para alcançar o ideal, capítulo 11, do mestre Masaharu Taniguchi, né? Vamos fazer a oração inicial, canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dás vida a todos os seres viventes, abençoe-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestaste através da Seixoné, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei. O Sagrado Espírito Santo de Deus desce sobre nós e orienta essa reunião conforme a sua vontade. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado. Muito bem, estamos aqui novamente, né, fazendo podcast e hoje, né, temos o nosso quinto podcast, seguindo essa missão, né, de divulgar essa maravilhosa filosofia Seishunoi, fundado pelo mestre Masaru Taniguchi. E, e é importante dizer o seguinte, que esses podcasts não são palestras, mas sim relatos adicionados com um bate-papo sobre um tema dos livros da Seixoné, né? Hoje com o tema Modo de Viver do Filho de Deus, chame Deus que está dentro de você, né? Hoje o nosso convidado vem diretamente da cidade de Indaiatuba, São Paulo, o preletor Juscelino Zanutelo, meu querido amigo de 25 anos, que sempre me deu o seu apoio, incentivando-me a estudar a filosofia desde que entrei, impressionante, sugerindo cursos na Regional Campinas, São Paulo, etc. Estudos esses que foram primordiais para eu passar, que eu passasse na prova do preletor já na primeira tentativa. Eu tenho muita gratidão a ele por isso. Muito obrigado. Juscelino San, gostaria que se apresentasse contando como começou na sexta no I e desse um pequeno relato. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Boa noite. Muito obrigado, Oliver. Obrigado a todos. Obrigado aí por essa grande oportunidade, não é, que a gente está tendo sempre de poder falar um pouquinho sobre esse ensinamento tão maravilhoso que transforma a nossa vida. Isso é coisa fantástica. Então, eu estou muito feliz realmente de estar podendo poder participar nesse instante. Então, eu sou preletor da Sede Noyer, já estou aí no movimento desde 1994, ou seja, nós estamos beirando aí nossos 30 anos militando no ensinamento e coisas boas acontecem na vida da gente quando a gente conhece esse movimento Sede Noyer. Então, Oliver, o que que eu posso passar aí para que venha agregar um pouquinho mais o nosso pessoal todo aí e que sirva como incentivo também, né? Os relatos é assim, minha vida é sempre para nós da Sede Noé é um período antes Sede Noé e pós Sede Noé. Então, as transformações foram muitas na minha vida, só coisa boa aconteceu. Cheguei no movimento, nenhum problema, normalmente se chega pela dor ou pelo amor. Realmente eu vim pelo amor, pelo amor de uma pessoa também que me indicou, e aí as coisas começaram a fluir na minha vida. Então, a grande gratidão que eu tenho pelo movimento, em 3 anos, 4 anos depois de conhecer, eu me tornei preletor da Sede Noé. Então, por quê? Justamente para poder passar um pouquinho mais, né, daquilo que a gente está recebendo. Então, é uma grande alegria poder participar e militar nesse ensinamento aí grandioso. Muito obrigado. Muito obrigado, Juscelino, pela seu relato, né? Mostrando que realmente você cresceu muito após
conhecer a Seixonoye. E, inclusive, é impressionante, 4 anos depois você já era preletor. Quer dizer, você realmente se interessou em aprender para ensinar os outros. Isso já foi maravilhoso. Muito bom, muito bom. Sempre aprendemos muito com esses relatos, né? Mostrando essa grandiosidade da filosofia. Eu até sugiro que as pessoas que estão assistindo essa live, que irão assistir ou então na nossa página, Seixton Houston, no YouTube, que dê um passo à frente e procure uma associação da Seixton local e simplesmente vão às palestras. Lá você fica à vontade, sem ninguém tentando persuadir em nada. Nós simplesmente agradecemos sua presença. Sempre é respeitado o livre-arbítrio das pessoas. Então fica tranquila. Você marca uma palestra, tal hora, você vai lá, assiste a palestra e vai embora. Simplesmente isso. E vai ajudar para você, com certeza, em alguma coisa, né? Bom, iniciando nosso papo, eu gostaria de pedir ao Juscelino San que me responda o que sustenta todo o nosso ser e toda a nossa existência e qual o efeito de uma oração correta. Ok, isso é importante, né? O que sustenta o nosso ser, nós aprendemos na Seite Noé, que somos filhos de Deus, né? Filhos de Deus perfeitos, dotados de capacidade, sabedoria, enfim, tudo já nos foi dado. Então, quando a gente tem realmente essa conscientização, né, sobre a imagem verdadeira, nós falamos muito na Seite Noé sobre imagem verdadeira. O senso comum, ele vai muito pelo lado carnal, lado físico, né? Então, não entendendo ainda a verdadeira origem nossa, né? Que é um ser espiritual. Então, o que sustenta realmente nossa vida é a nossa imagem verdadeira. E quando a gente está focado nessa espiritualidade, tudo mais passa a acontecer naturalmente na nossa vida. E aí, olha, o que que ocorre? Essa grande transformação na nossa vida. Todo o ambiente passa a ser maravilhoso, harmonizado, as coisas passam a correr maravilhosamente bem. Por quê? Você está apoiado naquilo que é verdadeiro, porque no senso comum, né, se pega muito na parte fenomênica, na parte física das coisas. E aí, meu amigo, aí as coisas realmente não caminham. Porque, como diz na nossa oração, as minhas obras não sou eu quem as realiza, é Deus através de mim. Então, o que sustenta é ter essa conscientização. Você tendo essa conscientização, com toda certeza a sua vida vai deslanchar, né? Situações vão aparecer, mas quando você está embasado realmente na imagem verdadeira, que você é filho de Deus, tem capacidade infinita, né? Está sendo protegido e orientado, as coisas então vão com certeza trilhando muito bem na nossa vida. E a oração, como você colocou na pergunta, o que realmente produz o efeito na oração é a oração correta. Porque todo pensamento, toda vibração, toda a nossa postura já é uma oração. Então as pessoas acham, às vezes, e tem que entender que uma oração não se trata somente naquele instante onde você se concentra e faz. A todo momento que você está pensando, fazendo algo, tendo seu contato com as pessoas, é um momento que você tem que estar sintonizado, né? E uma oração correta, para que ela produza realmente o efeito correto, é quando você acredita em coisas positivas, já vê algo realizado, faz as coisas acreditando que já deu certo. Então, essa é a oração que realmente tem um efeito garantido e produz algo sensacional na nossa vida. Então, a gente tem que seguir essa linha, né? Acreditando sempre. Isso é importante. E aí, Ah, meu amigo, muito a gente obrigado. vai seguindo aí nesse nosso bate-papo e essa oração, então, que a gente está comentando, ela vai ter esse efeito maravilhoso. E qual seria, Oliver, uma oração no Shinsokan, né?
para curar o próximo e como nós podemos, então, ser orientados por Deus. O que você poderia nos contar a respeito? Bom, no Shizuoka, nós, assim, né, em vez de, quando tem uma pessoa tem um problema, vamos dizer que a Dona Maria tem uma situação. Então, às vezes, é, Senhor, curai, Dona Maria, por favor, né? Fazendo pergunta, afirmando que a doença está ali com ela. Ao contrário disso, a gente fala assim, a vida divina de Deus permeia inteiramente o ser de Dona Maria, preenchendo por completo e dissipando todas as sombras, né? Seu corpo resplandece com saúde. Essa visão não deve ser concebida como uma existência separada da Dona Maria. Deve imaginar que a totalidade da existência da Dona Maria e a vida perfeita de Deus formam um único e indivisível corpo. Porque Deus não cria doenças, pobreza ou desarmonia. Essas imperfeições são apenas ilusões e não têm existência verdadeira, né? Não se concentre nas imagens ilusórias ou as considere reais. O que verdadeiramente existe é perfeito. Não fale dos males, das imperfeições, das doenças, da pobreza, etc. Veja apenas, como o preletor Juscelino falou, a imagem verdadeira, que é perfeita e saudável da outra pessoa. Devemos negar a existência da doença e jamais nos adaptar ao estado deprimente da doença. Por exemplo, a pessoa tem diabetes, por exemplo. Vai dizer, não, ele sempre teve, já estou acostumado com isso. Quer dizer, você se adapta àquela situação, né? Isso não podemos fazer. Pensar sempre no outro, que o outro é saudável. Só o outro é saudável. Temos que contemplar a imagem verdadeira em que todos os seres já são iluminados, né? Bom, Juscelino, aqui nesse livro o autor comenta sobre cordas mentais. O que significa essa corda mental a si mesmo? E como podemos permitir que a ideia de prosperidade flua para dentro de nós? Muito bem, Oliver. O, esse comentário do autor é bastante pertinente e é o que nós vemos nesse dia de hoje, né? Nos dias de hoje. A questão da corda mental nada mais é do que essa falta de conscientização, a falta de conscientização de que nós somos filhos de Deus, né? Uhum, Voltamos a dizer, a lógica tradicional, convencional, é das pessoas se veem como seres carnais, né? Como pessoas somente físicas. Então, não tem essa conscientização como filhos de Deus. E aí significa que ela acaba se prendendo a si mesma, né? Mentalmente, em todas as situações. Então, essa corda mental que ele se refere é nada mais que isso aí. A pessoa, com seus próprios pensamentos, ela fica travando, né, a sua vida. E no momento em que ela toma essa consciência e tem esse conhecimento, né, essa conscientização, que ela realmente é capaz, que as coisas que acontecem na vida dela, tudo é para o bem dela, ela começa a ter uma outra visão das coisas. Então, ela realmente começa a deslanchar. E ele diz isso aí, e acaba soltando essa chamada corda mental, e a vida da pessoa passa a seguir de uma forma muito correta, né? E aí, o que que vai ocorrer também? Em todos os sentidos. Você emendou a pergunta aí da prosperidade, né? E aí, como é que fica, então, para permitir que a ideia de prosperidade flua na nossa vida também? No momento em que ela se conscientizou que é capaz, que já é dotada de capacidade, sabedoria, que tudo já foi dado para nós, tudo já foi dado, né? Porque tendemos a achar que, como quem diz, né, naquele jargão, reclamar do que não tem e deixa de agradecer o que tem. Então, no senso comum é assim, você vê as pessoas esquecem de agradecer aquilo que tem e fica reclamando pelo que não tem. E, na verdade, aí é que está é o verdade. grande pulo do gato, vamos dizer assim, né? Quando se tem a consciência de que tudo já nos foi dado e tem que agradecer, meu amigo, manifesta tudo de bom na nossa vida, inclusive
a tão sonhada prosperidade, porque vai descobrir que já é próspero, já é dotado de toda essa riqueza, essa capacidade, basta que tenha essa conscientização. Então, a partir daí, as coisas passam a fluir naturalmente na nossa vida, Oliver, naturalmente. Então, o aceite no E é algo que nos liberta, vamos dizer assim, né? Nos dá essa liberdade e que você pode atuar maravilhosamente bem em todos os segmentos da vida. Então, é grandioso a gente ter essa liberdade mental, né? E aí, Oliver, nós podemos afirmar, então, também que podemos afirmar que a riqueza já nos foi dada, então, né? E se fala muito sobre o Banco do Universo. O que que você poderia dizer a respeito dessa riqueza essa riqueza que nos foi dada e do Banco Universal? Como é que funciona isso? Pois então, é, Deus é espírito, e por isso ele não nos concede riqueza em forma de bens materiais, né? Ele não vai jogar uma geladeira, um carro lá de cima. Ele nos dá riqueza através de boas ideias, né? Que beneficiem muitas pessoas, não é só a gente, né? A gente tem que beneficiar sempre o que a gente quer, a gente tem que beneficiar mais pessoas. Essas boas ideias devem ser implantadas imediatamente. Quando você tem uma ideia, se fosse uma oração, pedir uma. Você tem uma ideia, você implante ela rapidamente, né? Porque a riqueza se materializa através da ação, né? Muitas vezes o cara tem uma ideia, aí ele fala, não, mas acho que eu não estou preparado para fazer isso, não conheço nada, ou então não tenho dinheiro para fazer isso. Quer dizer, já perde a ideia. A ideia, ela já foi embora, né? Acredito que Deus nos concede boas ideias como um meio para promover o crescimento pessoal e comunitário também, né? Quando utilizamos essas ideias para beneficiar os outros, criamos um ciclo de prosperidade e bem-estar que se espalha além de nós mesmos. Esse ato de compartilhar não apenas melhora a vida de quem nos rodeia, mas também fortalece os nossos próprios valores e propósitos. Portanto, é essencial agir com generosidade, com empatia, pois ao elevarmos os outros, encontramos nosso verdadeiro crescimento e sucesso. Com certeza. Essas ideias serão possíveis sempre que você tenha crédito na conta. Então, praticar o bem aos outros, por exemplo, né, você tem a vizinha, vamos lá com a Dona Maria de novo aqui. Dona Maria, soube que a senhora estava bem, não estava bem esses dias? Como é que a senhora está? Está precisando de alguma coisa? Então, esse interesse realmente verdadeiro vai te dando créditos. O colega de trabalho, por exemplo, ele passa por você e diz, olha, puxa, eu tenho que fazer um projeto aqui, urgente, não tenho tempo. E aí você pega, eu posso te ajudar. Então, o fato de se ajudar, você já vai ganhar. Vamos colocar números aqui, como eu sou matemático, colocar números. Ganhou 100 pontos, porque ele ajudou o colega. Mas, se o colega é concorrente dele para uma promoção e que ele, ajudando o colega, pode ganhar pontos na empresa e pode ser ele o escolhido, e você não se incomoda com isso, você realmente procura ajudar ele, não se preocupa com isso. Você não vai ganhar 100 pontos, você vai ganhar 1.000 pontos, porque você fez muito além da conta, né? Você ganha Entendi. pontos no banco de Deus, né? Nesse banco que a gente está falando. Então, na hora que você precisa fazer um projeto novo, esse crédito aí vai ajudar. Com certeza. A gente é tentar ter créditos é fazer as coisas sem querer nada em troca, né? Com o Filho de Deus, sua felicidade é riqueza emana do toco divino de Deus, né? Tanto a felicidade como a riqueza, né? Ambas se sustentam numa base inabalável chamada quem? Chamada Deus. Então, quer dizer, tá tranquilo, né? Desde os tempos antigos, diz que a felicidade é um ramo que brota desse tronco sagrado.
E falando desse Banco Universal, né? Algumas pessoas dizem não ter capital nem crédito. Muito bem. Primeiro que a gente realmente tem que ter crédito nesse Banco É, Universal. Tem que ter crédito, porque se a gente. Você viu que ter crédito é fazer as coisas pelos outros, entendeu? Ajudar. Isso aí você vai ganhando crédito. Se você não tiver crédito, você não faz nada na vida. não tem dúvida. E não adianta tentar enganar a Deus ou conquistar o crédito e a simpatia das pessoas bajulando elas. Não adianta. Por isso não estará a verdadeira riqueza. Então, para obter crédito com Deus, precisamos trabalhar, às vezes, por exemplo, no anonimato. Ajudar as pessoas, assim, que as pessoas saibam que você que ajudou, né? Normalmente as pessoas querem aparecer, né? Eu ajudei, tanto, discretamente e incondicionalmente. Tem que ser. Lógico, tá certo. Assim você vai estar ganhando mais pontos ainda. Então, tá, você vai dar 1 quilo de arroz para a pessoa e falar, eu sou o Oliver Rank, eu estou dando 1 quilo de arroz. A pessoa já sabe que é você e você já fez a propaganda. É, Agora você manda alguém dar e diz, ó, não diz que eu mandei. Você vai ganhar muito mais crédito, evidentemente. A pessoa não precisa saber quem deu. lógico, E aí tá você que dá certo. maior valor de você ajudar os outros, né? Temos que degustar no banco de Deus. Não tem como a gente crescer sem isso. Perfeito, perfeito. Muito obrigado. Exatamente. Dizem que o que você faz realmente, né? Você não precisa realmente contar isso para ninguém. Você fez, Deus já sabe da sua intenção. Seu crédito já tá depositado lá, né? Você tem que ser como o sereno, né? Ele chega, ele vai molhar certinho, no dia seguinte o sol já vai evaporar e ele fez o trabalho dele. A gente tem que fazer desta forma aí, correto? Maravilha. Estamos sem som aí, hein, Oliver? Assim, ao realizarmos nossas atividades, por que temos que ter a convicção de que Deus nos orienta? Não, é que nem você, por exemplo. Você tem a fábrica de móveis. Se um cliente te pede um projeto bem diferente, de alto nível, que você nunca fez, então como é que você tem essa convicção que Deus te orienta, né? E seria essa uma consciência de união com Deus? Sim. Olha, Oliver, nós, em tudo que nós vamos fazer, nós temos que sair de casa já levantar, já tem que praticar as orações, estar conscientizado, né, que Deus está nos orientando a todo instante, a todo momento. E quando a gente tem essa conscientização, a gente já sai protegido, já sai com uma vibração diferente, né? Então você vai fazer como você comentou aí. Eu tenho um trabalho, eu tenho que fazer um trabalho, ou quando a gente vai prestar um serviço, a gente já faz com amor, com aquela alegria, né? Sabendo que você está E- fazendo algo. Não, o valor vai ser uma consequência, mas você está atendendo um filho de Deus ali, e com toda certeza você vai ter uma resposta positiva em todos os sentidos, né? E Deus nos orienta em todas as situações, né? Vai te orientar no trabalho, vai te dar a melhor solução para aqueles eventuais problemas que possam surgir na nossa vida, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Então você tem que ter essa plena consciência, convicção de que Deus está sempre nos orientando, sempre, né? E para isso você tem que estar praticando, buscando essa sabedoria de Deus, praticando a nossa meditação, que a gente sabe que é o Shinsokan, e essa oração ela vai te dizer infinita sabedoria, infinito amor. Então você já sai pleno, satisfeito, né, realizado e começa a fazer. Entra em ação, mas tendo um respaldo grandioso. Não sou eu quem realiza as minhas obras, é Deus através de mim. E a partir daí, as coisas só têm que dar certo, né? Só tem que dar certo. Essa é a consciência de união com Deus que nós devemos ter e para que as coisas realmente se realizem na nossa vida, né? Ele diz aqui, ó, que nenhum infortúnio se aproxima o problema daquele que tem a convicção de ser filho de Deus. Então, quando você está sintonizado, até situações, Oliver, na nossa vida,
E é bom que as pessoas entendam bem isso daí, que estavam ali para acontecer. Se você está com uma boa vibração, você é tirado daquela situação, né? Por alguma razão, ou você não passa naquele lugar, enfim, você está sempre protegido. Por quê? Você está nessa sintonia, nessa vibração, né? Com tudo que é bom, com a coisa universal, que é Deus, que está sempre te orientando e te protegendo. Então a gente não pode perder esse foco, não falar em coisas desagradáveis, não ficar com pensamentos negativos, né? Temos que estar sempre trilhando e tendo essa consciência, essa união com Deus. Isso é importante no nosso dia a dia. E olha, eu vou dizer para você, quando a gente conhece o ensinamento da Seite Noye e passa a praticar, né? Passa a praticar, porque o importante, conhecer é bom, praticar é melhor, muito melhor. Ou seja, é você fazer do seu dia a dia, nas oportunidades que você tem, manifestar cada vez mais. E eu confesso a você que eu já estou há algum tempo no ensinamento, como eu disse aí no início, você também já é bastante conhecido com a gente aí, mas olha, Oliver, cada dia é um novo aprendizado, cada dia a gente vê que precisa estudar mais, né? E como dizia o grande filósofo, eu só sei que nada sei. Realmente, cada vez que você vai expandindo a sua consciência, tentando melhorar e corrigindo algumas situações, algumas atitudes, às vezes que a gente tinha, de às vezes tentar uma situação que ela se apresenta, você, puxa, vou perder o controle aqui, e acaba às vezes falar, mas imediatamente você estando sintonizado, você já volta no seu eixo e fala, opa, então você já se corrige mais rapidamente. Então tudo isso é fruto do dia a dia, do estudo, da perseverança, né? E de acreditar que você está sempre aprendendo, é sempre um aluno buscando conhecimento, né? Nossa vida é assim que as coisas acontecem. Então, Inclusive, eu sou o exemplo do que você está falando aí, que desde o começo Adelmo, você sempre insistiram na prática, que eu começasse já a praticar, que eu estava começando ali, eu não conhecia nada, e vocês já de cara me colocaram, me deram, pegaram nas minhas mãos e começaram, não, se vamos fazer isso, você tem que praticar, você tem que fazer os cursos. É por isso que daí a coisa foi evoluindo, e evoluindo na minha vida também, quer dizer, eu cresci e nunca mais baixou, né? Nunca mais, tive problemas. É impressionante. é muito bom. E aí, Oliver, isso, a gente cresce e a partir daí é uma escala ascendente sempre, sempre crescendo, sempre buscando e sempre percebendo que precisamos aprender cada vez mais. Então, cada vez que você expande a consciência, cada vez que você se autocorrige até numa situação mais rapidamente, melhor ainda, porque você está sentindo que você está precisando trabalhar cada vez mais os seus pontos para que você realmente se torne um ser humano melhor, que você faça a diferença na vida das pessoas, né? Que as pessoas possam passar por você e dizer, puxa vida, que bom que eu te conheci. Olha, você foi uma pessoa importante. Isso é algo que é o nosso objetivo primeiro na vida. Então, quando a gente começa a ter essa consciência plena, é maravilhoso e tudo se torna perfeito e acertado em todos os sentidos na nossa vida. E Oliver, e a gente pode dizer o seguinte: como que eu posso seguir sempre esse caminho da vitória, né? E chamar Deus que está dentro de nós? Como que a gente pode trabalhar isso aí? Então, a gente deve pensar sempre, vivo com consciência de que sou um corpo com Deus, sou filho de Deus, né? Estamos juntos. Ele está aqui, já dentro de mim, né? Assim como nada é impossível para Deus, nada é impossível para nós. Se eles estão juntos, né? Com você ciente disso, sabe que afinal não haverá dano, nenhum mal virá para você. Certo. Seja o que for que aconteça, sua mente não vacila porque sabe que é um preparativo para que seguida apareçam coisas boas. Às vezes a situação fica difícil, né? E a gente que dá essa gente já pensa assim, poxa, o que Deus está querendo me ensinar aqui? Eu já sei que eu estou aprendendo alguma coisa aqui.
mas eu vou exato. crescer mais ainda. Quer dizer, a situação eu vou passar por ela, porque ela está me ensinando algo que eu não sei, que eu preciso saber para crescer. Então nada é mal, nada é pro mal. Parecem coisas que aparentemente são más, mas não são na verdade. Tudo que acontece de ruim para a gente é todo para o aprendizado que a gente está precisando, né? E então, quer dizer, é, eu até gostaria de ler aqui uma. Vou mostrar aqui para você, se você me permite, Juscelino, página 121. Aham. Aqui, uma mentalização aqui rápida, que as pessoas que depois quiserem depois escrever, pode voltar no vídeo e, e Deus está dentro de mim, envolve-me por fora, protege-me sempre e me orienta. Por isso eu sigo sempre o caminho da vitória, o caminho da prosperidade e o caminho da saúde. Todos os lugares onde eu vou estão repletos de luz e bênção. E eu acredito que dia a dia vou manifestando cada vez mais a perfeição do meu Jisoo, quer dizer, do meu Deus. E por isso a minha mente está sempre serena. É muito legal essa meditação. É. E pode repetir diariamente. Muito interessante. Exatamente. São várias, Oliver, então temos muitas mentalizações que, num primeiro momento, elas parecem repetitivas, mas é justamente aí que nós temos que fazer, nós temos que trabalhar essa repetição para que a gente grave no subconsciente É, cada vez esta verdade, profundamente. é da repetição que grava, né? Correto? Faz coisa errada toda hora, também vai gravar. Também, exatamente. Vai gravando também, né? Então vou fazer o que É, deu certo, né? é, Então, para o nosso Deus interior, nada é impossível, né? Se você fracassa em suas realizações, é porque você tenta fazer coisas com a sua força do eu carnal, em vez de pregar a força do Deus que está interior, né? Vamos usar a força interior. Então, doravante, você procurará chamar o seu Deus interior e trabalhará com sua força onipotente. Aí tudo é solucionável, né? Então, fechamos os olhos em casa, assim, por exemplo, você está em casa e mentaliza. Ó Deus, do fundo da minha manifeste-se. Ó Deus, do fundo da minha alma. Ó força infinita, manifeste-se. E aí viram as ideias. Virão surgindo as ideias. Você pede que Deus se manifeste. exato. É uma frase, mas ela é uma frase É, poderosa. Uma frase poderosa. é maravilhoso. E aí, Oliver, bem essa colocação que você fez, você vê as repetições. As repetições são importantes, porque é justamente aí que você vai gravar. E o contrário também vai funcionar. As pessoas dizem, as coisas estão acontecendo, não estão bem para mim. Bom, é só fazer um retrospecto daquilo que você vem pensando, né? Então, se você pensar muitas coisas negativas, é lei mental, ela vai funcionar, seja-te feito conforme crê. Ou seja, aquilo que eu mentalizo projeta na minha vida. Então, se você está mentalizando e repetindo, que nem você acabou de falar a frase, ó Deus, né, sabedoria infinita, prosperidade infinita, alegria infinita, manifeste-se, com certeza você vai receber essa resposta, né, perfeita da forma que você fez a oração. Então, essa é a oração. Muito bem, muito obrigado. É, como se explica que temos que agradecer as providências da natureza e por que devemos ver os aspectos positivos das pessoas? Pois é, são os pontos aí que nós estamos entrando nessa linha. As providências da natureza. Então, tudo que vem a nós, né, da forma que vem, você até fez um comentário aí, vem para trazer algo de positivo, né? E diz que quando você até vai, leva lá, tropeça lá, diz que até quando você fez tropeçou, e mesmo que você tropeçou, se sempre vai para frente, né?
Você não, É. você, você não vai para trás. Mesmo um tropeção, você ainda vai para frente. Então, sempre tem algo de bom nas coisas que acontecem para nós. E as providências, a própria natureza, ela nos coloca em situações, e situações aparecem na nossa vida justamente para nos polir, né? Para fazer com que a gente cresça realmente. Mostrar que você, através do atrito, através, às vezes, de alguma situação um pouco mais difícil, você consiga resolver e saia daquele ponto em que você estava, que você estava estagnado, você estava precisando de um movimento. Então, às vezes, a pessoa perde um emprego, por exemplo, né? Pode acontecer. Pessoas podem estar vivendo isso agora. Ah, foi demitido e tal. Agradece o seu emprego antigo, agradece o seu trabalho, os seus colegas de trabalho lá, seu chefe, que com certeza vai abrir novas portas para você, vai abrir outras oportunidades grandiosas. Você já passou aquela matéria, você tem que entender e encarar desta forma. Então, essas providências vêm para nos trazer só coisas positivas. Então, entenda. Agora, esse parece um contrassenso se a pessoa não tiver um entendimento. Fala, mas como que eu vou agradecer? A pessoa me mandou embora, né? Eu trabalhei tanto tempo, eu fiz. Então, meu amigo, agradece que já vai estar sendo preparado algo melhor para você, né? E já faz, olha, obrigado por eu estar aqui até esse momento, pelo que você pôde me atender. Enfim, essa gratidão vai promover uma energia tão positiva que vai ter um monte de gente esperando que uma pessoa como você para te abrir uma nova porta. Então é maravilhoso. Então, essa é a providência, né, que a natureza nos dá para que a gente consiga ir para frente, né, novas experiências. Ele diz um trechinho aqui, eu vou falar até desse trechinho aqui do livro também nosso, que diz: essas mudanças oferecem novos estímulos, que sejam polidas as diversas faces infinitas, das infinitas qualidades que existem dentro da nossa imagem verdadeira. Ou seja, aquilo estava como que adormecido. Então, é importante que haja um empurrãozinho, né, para você despertar e ir para frente. E aí, para ver também o aspecto positivo das pessoas, né? Isso é uma coisa que a gente tem que treinar, a nossa norma fundamental, ver sempre as partes positivas das pessoas, coisas e fatos. A gente vive repetindo isso, né? Centenas de vezes já. Mas por que que é importante isso daí? Porque é ver o lado iluminado, é ver o lado bom das coisas. Porque quando você vê o lado positivo, ele manifesta, porque ele já existe, já é natural de todas as pessoas. E cada um tem uma forma de ser. Às vezes a gente faz um julgamento, né, da determinada situação pelo nosso ângulo de visão, ou a pessoa em si, né? Mas você não sabe o que ela está atravessando. Naquele momento, ela está precisando de uma outra coisa. Então, quando você vê o lado positivo dela, ela acaba por manifestar aquilo que é verdadeiro, né? Então, é muito importante que a gente treine bastante isso também. Eu confesso a você que, como eu tenho bastante contato também, tenho pessoal que trabalha com a gente aqui, tem pessoal de obra que a gente vai, como é bom você reconhecer as qualidades das pessoas, sabe? Você elogiar, você fazer amizades com a pessoa. Então, é importante você ver o lado bom das pessoas, né? E não ver, sabe, somente coisas boas. Não lançar nenhuma crítica, nem em pensamento e nem verbalmente. Então, aí as coisas funcionam desta maneira, positivamente. Exatamente, inclusive quando. Tem marido e mulher também, né? Se o É, marido começa a ver só o lado positivo da esposa e a mulher, eles vão se tornando cada vez melhores, né? E isso. o relacionamento e tudo, porque você fica só criticando as pontinhas, não, você faz isso, faz aquilo, só vai deteriorando o relacionamento. Agora, quando você vê o lado positivo de cada um, aí ele vai se tornando aquilo que você almeja da outra pessoa. Né? Impressionante isso. Funciona mesmo, funciona mesmo. E você falou um ponto importante, viu? Também, que é a questão esposa, por exemplo, né? Nossa harmonia familiar. Você vive isso aí maravilhosamente bem, eu vivo aqui maravilhosamente bem. A esposa também é preletora, mas independente disso tudo, a gente vem, né?
a gente se salvou, né? Estamos aí há 50 anos praticamente juntos, Ah, 50 anos, parabéns, parabéns. quase 50 anos juntos. Então, mas o nosso casamento também foi salvo através da Seite Noé, porque a partir daí você passa a considerar várias coisas. Não é conviver com problema nenhum, é simplesmente parar de pegar em pontinhos, em críticas, como você apontou aí, desnecessárias. E isso aí acaba gerando um atrito, uma desarmonia que acaba culminando em separação, em um monte de problema. Então você tem que visualizar isso, né? E a gente reconhecendo isso, o outro também reconhece em você o lado bom das coisas. Então é ver as coisas boas em todas as pessoas, coisas e fatos. Isso é só Parabéns. o Sente Noia mesmo para nos dar essa Parabéns aí para vocês uma também. bênção, viu? Muito obrigado. E aí, Oliver, também nós temos aí, por que que nós temos uma frase na Seitinoye, eu e o outro somos um, né? E por que todos os dias são abençoados? Coisa boa. O que que você me diz aí? Bom, aqueles que seguem o caminho da fé falam muito sobre amor, né? Mas aqueles que só falam sobre o amor e não amam de verdade são como sinos que não repicam. Sinos que não Ah, repicam. E não têm valor, ou seja, são hipócritas. Aquele que critica maldosamente ou rebaixa os outros esqueceu do amor, né? Esqueceu totalmente do amor. Aquele que, na hora H, culpa os colegas ao seu redor e se julga inocente, também esqueceu do amor. O amor é a consciência de que ele e eu somos um. Ele e eu somos um. Aquele que tem o amor não se preocupa em tomar, inclusive, a culpa para si. Não, não, foi eu, ó, não, foi eu que errei, tá? Tudo bem, eu que errei. Então você assume mesmo que você sabe que o outro que errou, mas você fala assim, não, não, fui eu que errei, desculpa aí. Quer dizer, isso aí é amor, você assumir a culpa dos outros, né? E todos os dias são abençoados, né? Nenhum mal se aproxima do Filho de Deus. Olha essa frase. Nenhum é, mal se aproxima do Filho de Deus, né? Quando acontece, a gente está falando agora, quando acontece alguma coisa ruim, é para, na verdade, para ser melhor depois, para aprender alguma coisa. Todas as manhãs podemos falar, hoje é um dia abençoado. Com certeza, coisas boas acontecerão. Muitos pensam exatamente ao contrário, e daí se manifestam as diferentes facetas da força infinita que está dentro de nós. Então, para o Filho de Deus não existe obstáculos não, intransponíveis. Não existe. é, A gente enfrenta, não dá a curva, não faz a volta, enfrenta de cabeça, né? Por exemplo, o salto de vara, né? A capacidade que ele tem, ele pulou 5 metros. Agora, pô, agora vou tentar 5,10. Então ele vai tentando sempre mais. 5,20, é, 5,30, 5,40. Ele vai vendo até onde vai. Até esses dias atrás eu vi que o brasileiro ganhou o ouro aí, foi campeão. Ele pulou um pouquinho mais que o outro e o outro não conseguiu mais fazer. No salto em vara. Então, no salto em vara é bom que se mostra que a gente pode ir progredindo se a gente vai acreditando, né? Assim que temos que ser na vida, cada vez almejando algo maior, acreditando na nossa capacidade. A gente aprende a ser é o seguinte: eu posso, eu consigo. Eu posso, eu consigo. Sempre pensando bem. Muito tá bem. certo. É, Juscelino, o homem tem escolha de pensamento? Como seria isso, né? E por que o amor necessita de um objeto? Pois é, o homem tem realmente essa livre escolha, né? Esse pensamento, esse é um atributo grandioso, né? Grandioso e misericordioso, né? Porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança e nos deu o livre-arbítrio, né? Então, esse livre-arbítrio, liberdade de pensamento, você pode pensar. Você tem a sua liberdade para pensar. Porém, juntamente com a liberdade vem justamente com a liberdade vem a responsabilidade.
Ou seja, aquilo que eu estou pensando, né, que eu estou lançando como pensamento, ele ele vai produzir um efeito. Oliver. Então, o que que acontece? Essa escolha de pensamento, você tem que estar muito bem centrado, né, para ver o que é que você está lançando no universo, né? Porque o pensamento já é uma oração. Pensou, já vibrou positivamente. Você vê que às vezes você pensa numa pessoa ou numa situação, ou daqui a pouco alguém te liga, ou vem alguma coisa, né, que vai linkar com aquilo. É similar àquela situação que, por quê? Já houve já houve uma transmissão aí, uma vibração, né? Agora, é importante que você, tendo essa livre escolha, o faça de forma responsável. Isso é importante, né, na vida da Certo. gente. Então, ele fala aqui do livre-arbítrio, né? Tem essa liberdade de pensamento. Devemos analisar, né, bem porque o homem tem essa liberdade de pensamento. Deus concedeu essa liberdade, senão nós seríamos simplesmente direcionados, né? Então, não teria o menor sentido na nossa vida se a gente não tivesse essa questão de liberdade. Então, essa é a liberdade de pensamento. E, e o amor, aí você tem junto com a pergunta aí, né? Por que o amor necessita de um objeto? O amor, para ser manifestado, ele realmente precisa de algo que você passe essa vibração. Ou seja, até ele dá um exemplo aqui, pais e filhos, né? Algo que você, ou esposa, né? O marido, a esposa. Então é importante a mãe. Você veja se a gente faz a maior expressão que tem do amor é o amor materno, por exemplo. E o amor é importante a gente colocar também, olha, que ele tem um significado profundo. De alguma forma, a gente vê no senso comum um pouco que, vamos dizer assim, o termo banalizado. Falar, o amor, né? O amor, no senso comum, é muito mais uma atração física, algo muito superficial. Mas o amor verdadeiro é realmente a empatia, a Incondicional, amabilidade com incondicional também, né? Hã? Incondicional. O amor incondicional, né? Que é a questão, por exemplo, um pai com filho, por exemplo, o amor é incondicional, Certo. né? Não existe nenhuma, e vice-versa deve ser. Então, esse amor que não tem como você mensurar, ou existe algo que fala, isso aqui é o amor. O amor, ele é exteriorizado desta forma, é um sentimento da mais sublimidade, da mais profunda coisa sublime que possa existir. Então, o amor verdadeiro é isso, é o amor que você realmente se sente solidário com a dor do próximo, algo que toca você profundamente, aquilo que você comentou, de você ver uma pessoa e sentir-se no lugar do outro, né? Ou o que que essa pessoa está passando, quer dizer, aquilo, mesmo você estando distante de uma situação e você está percebendo e sente aquela dor também. O que que essa pessoa está passando? Puxa vida, então você divide um pouquinho, né? Esse sentimento, passa um pouquinho de tranquilidade, de solidariedade. Esse é o amor profundo, verdadeiro, sem nenhum interesse e, como você disse, incondicional, né? Esse é o amor para ser verdadeiro e incondicional. Não uma coisa banal, simplesmente falar de um amor. Aí usa-se um termo simplesmente sem nenhum fundamento, né? Mas o amor verdadeiro seria isso daí. Muito bem, muito obrigado. Perfeito. Então, também aí nós podemos dizer, olha, por que que assuntos na nossa vida, mesmo que sejam assuntos pequenos, são importantes, e por que também há conflito entre as pessoas e o fato de querer moldar o outro, entendeu? É, Como é que a gente poderia? Deus é extraordinariamente vasto, né? Capaz de habitar até nas coisas mais minúsculas desse universo. Portanto, não importa quão trivial seja o assunto, podemos orar e a Ele receber a sua orientação. Por exemplo, ao longo do dia de hoje, até mesmo nos detalhes mais simples, seremos guiados por Deus para viver de acordo com a sua vontade.
Problemas cotidianos, pequenos, perder o telefone. Aliás, perder telefone, eu sou campeão, né? É. E olha, em nenhuma momento que eu perco o telefone, eu me preocupo, porque eu sei que eu vou achar. Então, em supermercado é o que eu sempre esqueço. Eu esqueço no carrinho, ou esqueço lá dentro do supermercado. E quando eu chego em casa que eu vejo que não tenho telefone, aí eu vou lá atrás correndo, né? Mas Ah. sabendo que eu vou encontrar. E eu, às vezes até tá no próprio carrinho ainda, ninguém viu. Ou tá lá dentro já alguém, em geral aqui o pessoal entrega lá, né? Sim. Então, eu sei que vou achar. É impressionante isso. E a minha esposa fala, nossa, não é possível, é só você, né? que confia tanto assim. Eu falo, não, eu posso preocupar. Eu vou conseguir. Então, você, nesse, um problema pequeno, mas você tem confiança, né? Às É. vezes um feedback negativo no trabalho pode ser um problema pequeno, mas você vai resolver. Uma discussão com um amigo, um familiar, né? A discussão da geologia, vocês têm dúvidas e tal. Algumas pessoas acreditam que o eu carnal pode lidar com assuntos simples. E dizem que as questões mais sérias exigem a orientação de Deus. Porém, não devemos subestimar os pequenos assuntos. Não, tá Não é certo. necessário buscar orientação divina a todo momento, como você se consulta um guru, né? Por favor, me diga aí o que vai resolver. Ao praticar corretamente o Shinzokan, por exemplo, que você mencionou, o Shizukan e permanecer em união com Deus, né? E quando você faz Shizukan, você se une a Deus. Não tem ninguém no meio, intermediário. Não tem intermediário, né? E aí vem todas as dádivas, né? Diretamente para você, né? Então estaremos naturalmente guiados em todas as nossas ações. Guiados em todas as nossas ações. Perfeito. Com relação a conflitos, né? É. Conflito entre pessoas, sim. Desculpa aí, tá? Não consegui Imagina. tirar isso aí. Sim, o principal motivo de conflito de pessoas é o fato de cada um querer mudar o outro, né? No caso, É. acontece muito entre esposas, marido e esposa, né? Não, é, quer que o outro mude. A gente não muda ninguém, na verdade. A gente Ah, muda a gente. A gente, quando a gente muda, o outro muda. Então, se você não consegue mudar o outro, mude você. E aí tudo vai ser mudado. Devemos encarar outro como filho de Deus também, né? E mentalizar que tem os atributos de Deus. Ele tem bondade, boa índole, espírito generoso, sentimento harmonioso, ponderação. Então, se só pensar nisso, que ele tem tudo isso já, o outro, né? E devemos contemplar a perfeição do outro e ser paciente, porque uma planta, se você coloca uma semente no solo, ela não brota na hora, né? E tampouco cresce rapidamente. As coisas são devagar, né? Então, para melhorarmos uma pessoa, devemos aquecê-la com amor e exato. esperar até que chegue o momento certo. Quer dizer, somente assim é que vai resolver. A gente não vai mudar absolutamente ninguém, né? Existe esse problema que muitas vezes pensam que as pessoas querem mudar o outro à força. É. Não, não, não tem, não, não. Simplesmente não vamos mudar. Mas se dermos amor para essa pessoa e achar e lembrar que ela também é filho de Deus e que ela tem todos essas, esses atributos de Deus, então somos iguais, né? Perfeito. E quando você passa essa essa vibração, né, não tentando mudar, mas tentando entender e aceitando como a pessoa é, realmente a coisa fica recíproca. Ela vai devolver isso para você e as coisas se conciliam. Então, realmente, e as pessoas do senso comum, volto a dizer, que não têm o conhecimento, querem mudar e transformar a vida das pessoas. A pessoa tem que ser assim, não, porque ela é dessa forma, mas na verdade é nós é que temos que nos moldar àquela situação e ver o lado bom do próximo
que as coisas se conciliam perfeitamente. Muito bem, muito bem. Bom, muito obrigado a todos que participaram do nosso podcast. Eu quero que todos que assistirem, vão assistir depois da Station em Houston, Texas. E principalmente agradecer ao preletor Juscelino Zanutelo por ter participado conosco dessa vez, né? Se gostaram, deixe seu like e se inscrevam no canal. E também compartilhem, porque mais pessoas poderão aprender mais sobre essa Seishonoi, sobre essa filosofia que muda a vida das pessoas. Então a gente não deve só deixar para a gente. Se a gente aprender uma coisa boa, bom, temos que passar para os outros também, né? Então compartilhem. E agora eu passo a palavra para o Juscelino para as suas ponderações finais. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu gostaria então de novamente reiterar a minha gratidão por ter participado desse podcast aqui. E também, Oliver, agradecer a você. Foi realmente uma grande alegria nós podemos trocar essa experiência aqui, né, Uhum, juntos. E uhum, fiquei muito feliz. Eu ser uma pessoa que está fazendo um trabalho maravilhoso aí, parabéns. E também as pessoas aí que estão nos assistindo, né, que realmente trilhem esse caminho, busque aí uma regional, busque uma associação local, venham conhecer o ensinamento, participar de uma reunião. A literatura é vasta, nós falamos aqui, não tivemos nenhuma pretensão, né, em fazer com que o assunto se esgotasse, porque a coisa é muito extensa nesse ínterim aí. Então, fica aí o nosso convite e a minha gratidão mais uma vez, por estarmos juntos aqui participando. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. muito obrigado, Juscelino. Eu também fiquei muito feliz. Tenho essa saudade, muito saudade de você, do pessoal daí de Indaiatuba. É, Obrigado. eu passei 6 anos maravilhosos aí e quero uma hora voltar aí para encontrar todo mundo aí, tá bom? Com certeza. Muito bem. Muito obrigado. Agora vamos então para a oração pela paz mundial. Nova versão pelo professor Masanobu Taniguchi. O infinito amor de Deus flui para o meu interior. Em mim resplandece com uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia, de todo o Oriente Médio e de todos os povos do mundo, somente com pensamentos de amor, paz, ordem e da verdade centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior, em mim resplandece com a brilhante luz espiritual do amor. A luz espiritual de amor cresce, cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente e o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamentos de amor, paz, ordem e da verdade assentada da vontade de Deus. E como sempre terminamos com o Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Estamos encerrando esse nosso podcast e aguardo vocês nos próximos, ok? Muito obrigado. Muito obrigado.